Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Hoje temos connosco Elísio Somaviel, Presidente da Fundação Centro Cultural de Belém. Elísio, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começava precisamente por isso. Perguntava-lhe, no ano passado tinha anunciado que não queria continuar à frente da Fundação CCB. Em abril foi reconduzido para mais um mandato. O que é que o fez mudar de ideias? Bom dia. Bom dia. E obrigado pela entrevista. Eu já vou tendo uma certa idade e aprendi uma coisa na vida, é nunca dizer nunca. Tinha realmente manifestado essa minha intenção de sair ao fim do segundo mandato, considerava que a minha missão estava completa, cumprida, e tinha alguns planos ao fim de 42 anos de serviço público para fazer outras coisas. Mas há sempre acasos na história e a história é muitas vezes feita pelos acasos. Deixa-me só voltar atrás. O que é que significa para si missão cumprida no CCB? Nunca está cumprida. Eu estou a dizer a minha missão específica, aquilo que eu me propus fazer em 2016, quando entrei no CCB. E acontece que, ao formar-se o novo governo, o Dr. Pedro Adão e Silva entra para Ministro da Cultura, o que me surpreendeu muito, e é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é um jovem, por quem tenho uma estima muito especial e uma amizade muito grande. E o Sr. Ministro interpelou-me e colocou-me a questão de eu continuar por mais um mandato, uma vez que ele tinha confiança e queria que eu perseguisse a minha missão, que completasse aquilo que estava por completar e, por outro lado, tivesse que enfrentar situações que vieram depois a suceder relativamente a dossiês complexos que nós vamos ter que gerir com já lá iremos essa parte. E dizia um colega seu e meu grande amigo e saudoso, Batista Bastos, a amizade é um posto. E então fiquei por mais 3 anos com muito gosto. Com que objetivos? Ou seja, com que objetivos traçados? O que é que pretende concluir neste mandato? Enfim, há uma luta antiga e as circunstâncias em que eu entrei no CCB em 2016 foram muito complexas do ponto de vista financeiro. E é uma luta antiga, a luta pela sustentabilidade da Fundação. É evidente que se conseguiu garantir essa estabilidade, não sustentabilidade, mas conseguimos atingir níveis bastante razoáveis de resultados orçamentais sem que fosse necessário pedir mais dinheiro aos contribuintes. E isso foi um desígnio que eu coloquei sempre. É evidente que a subvenção anual que o Estado nos dá não é a mesma que era no período pré-troika, evidentemente, e, portanto, é necessário aqui criar um sistema de... Mesmo assim, são 8,1 milhões de euros. Sim, mas já chegou a ser 11. Ok. E noutros Portanto, tempos, aí era uma navegação tranquila. Era uma antes, navegação tranquila. E uma década antes. Era uma navegação tranquila. Mas dos 6,8 que era em 2016 passou-se aos 8, poucos. Isto porque o Estado foi anualmente repondo os níveis, não chegará nunca aos 11 que houve, nem eu peço isso, mas, enfim, entre os 8 e os 9 permite-nos, com uma gestão rigorosa, atenta, pragmática, conseguir algum sucesso. Aí, na questão da sustentabilidade, o meu primeiro desígnio foi completar o projeto do CCB, o projeto arquitetónico. Portanto, com a construção do módulo 4 e 5, o hotel e a galeria de serviços e comércio, restaurantes, lojas, etc.,
por forma a que a receita dessa subcessão de direito de superfície nos permitisse equilibrar mais as contas e dar um salto para sair digamos, da canga, digamos assim, da Lei 4 das fundações. Certo. Porque uma vez que não temos a receita igual ao que o Estado nos dá, estamos sujeitos à contratação pública, a todas as constantes, somos uma entidade pública reclassificada e, portanto, estamos no âmbito quase da administração pública em termos de contratação. O CEL 280, mas enfim, isso é a história da minha vida, porque eu sou funcionário público, não é isso que nos cria dificuldade. Mas compreendo bem que na agência Lusa era a mesma coisa. Criar autonomia para termos uma receita superior àquilo que o Estado cá põe anualmente e, portanto, voltar à navegação anterior à Lei 4 de 2013. Mas fui surpreendido porque a questão dos terrenos não estava resolvida, minimamente. Bem sei que em tempos de navegação tranquila não era prioridade, mas o meu primeiro mandato foi praticamente no objetivo da legalização dos terrenos, de ter na mão as cadernetas prediais, por forma a que o negócio pudesse avançar. E assim se conseguiu. Depois lançou-se um procedimento de concurso internacional, de candidaturas, houve um vencedor, enfim, começou a fase negocial, só que o Covid, a peste, digamos assim, caiu-nos em cima e essa negociação acabou por não ser bem sucedida, por questões diversas, mas o concorrente desistiu. Certo. E, portanto, esse fator é uma das coisas a ter em conta agora no próximo mandato, relançar esse procedimento, muito embora eu considere que a conjuntura não está, e todos os agentes no terreno dizem, para esperar mais um tempo, porque o investimento, construção civil, mão de obra, etc., há uma crise e, portanto, não é a altura ideal. Portanto, vamos aguardar serenamente mais uns tempos, mais um ano, provavelmente, não sei. 2023, sim. Vamos ver como é que isto corre, porque o futuro é uma incógnita tal como se apresenta, não é? A Fundação CCB registrou um lucro, como estávamos a dizer há bocadinho, de 2,8 milhões de euros em 2021. Este foi o quarto ano consecutivo no positivo. Como é que espera fechar este ano, 2022? Melhor? Pior? Estaremos aquém. Estaremos um bocado aquém desse número. E esse número tem uma causa, tem uma justificação. É que, felizmente, em boa hora, 15 dias antes do primeiro confinamento, de 15 de março de 2020, assinámos o contrato com o Estado, com a presidência portuguesa da União Europeia, que nos alugou o Centro de Congressos durante 9 meses. E, portanto, foi essa receita que em tempo de confinamento, com as pessoas em casa, sem oferta cultural, sem oferta comercial, nos garantiu a sustentabilidade durante o período covidiano, digamos assim. Mas garantiu 2020, este número é de 2021. 2021 foi... Sim, porque ainda esse aluguer ainda foi pago em 2021, portanto foi uma receita que se desdobrou por 2 anos, não é? Porquê é que esperam um ano aquém este ano? O ano aquém porque, enfim, as expectativas que tínhamos era de uma retoma franca, mas essa retoma está a ser mais lenta, digamos assim. Há ainda constrangimentos do ponto de vista social e económico, agora esta questão da inflação, do poder de compra, enfim, o público não tem vindo como desejávamos encher as nossas salas e o sustento essencial do CCB, que é a atividade comercial, que é o Centro de Congressos, os clientes não estão a correr com o ritmo e com a intensidade que nós estaríamos à espera. Há pouco falávamos do apoio de 8,1 milhões. Portanto, o nosso orçamento
deste ano foi feito em agosto do ano passado, já estamos a preparar o orçamento do ano que vem. Exato. E, portanto, a expectativa era maior Exato. da retoma, éramos mais otimistas. Certo. Há pouco falávamos do subsídio do Ministério da Cultura, são 8,1 milhões de euros. Já está definido e sabe qual é que é o valor para este ano? Este ano é 8,4. Portanto, Foi o orçamento aprovado agora, recentemente, houve os atrasos todos. Tem expectativa ou tem alguma indicação por parte do Ministro de que até ao final do seu mandato se possa aproximar dos valores que se restavam antes do pré-troika ou não? Não, eu não falei sobre isso com o Ministro, sei que tem havido uma aproximação anual de mais de 300 e poucos mil euros e, portanto, esse aumento progressivo presumo que continuará nos próximos 3 anos. Não é? Certo. Mas aquilo que me interessa mais não é que o Estado ou que os contribuintes, que nós todos, demos mais dinheiro para a Fundação CCB. Certo. É que a Fundação CCB consiga ter autonomia de receita para certo. poder melhorar a sua missão de oferta cultural, Okay. sem ser à custa dos contribuintes. Certo. Porque eu tenho ideia que esta cidade em que nós estamos, que são 100 mil metros quadrados, a que batizamos Cidade Aberta, com os módulos 4 e 5, tem condições para ser bastante mais sustentável. Não é? Ok. Mas claro que é bem-vindo esse aumento anual, Certo. o que nos obriga também a fazer mais receita para poder sair Claro. dos constrangimentos da Lei Quadro das Fundações, mas o objetivo é sempre aumentar a receita. Ok. Pode vir a ter algum impacto para o vosso negócio a extinção do acordo de comodato por causa das obras de João Berardo do Museu João Berardo de Arte Moderna, de Arte Contemporânea? Enfim, eu, enquanto presidente da Fundação CCB, tenho uma opinião sobre isso. Eu penso que sim, que pode influir positivamente para a Fundação CCB. É o segundo museu mais visitado de Lisboa. Conseguimos e fazemos parte, por inerência do Conselho de Administração da Fundação que gera o museu, mas na renegociação de 2016 conseguiu-se que houvesse um FII pelas entradas de bilheteira, uma vez que era vontade do comendador que fosse, e foi durante muitos anos, entrada gratuita. Mas o que é certo é que essa receita e o potencial do Centro de Exposições, com a coleção que lá está e com a que virá a estar, provavelmente, tem um potencial muito grande de sustentabilidade e de uma receita simpática para a Fundação. Mas eu perguntava especificamente pela extinção do acordo. A extinção do acordo pode, em última análise, dependendo dos processos que estão em curso, eventualmente até levar com que as obras possam ter que sair daqui. Eu, enquanto fiel depositário... Exato, é verdade, é fiel depositário das obras que foram arrestadas. O Tribunal impõe-me o dever de reserva sobre algumas questões. Algumas eu poderei abordar nesse aspecto, outras não. Mas a verdade é que a decisão política foi assumida, não dependia de nós, e haverá agora um período de transição que se deseja pacífico. O Sr. Ministro da Cultura foi muito claro a esse respeito. Eu tenho isso muito em conta, de transição, garantindo os postos de trabalho das pessoas que lá estão, garantindo a fruição pública. Vão transitar para a Fundação CCB, 27. A Fundação CCB não é detentora da coleção, isso depois os tribunais dirão. Não, as pessoas que lá estavam. As pessoas que lá estavam. E muitos deles até eram antigos funcionários da Fundação. É um universo pequeno, são 27 pessoas. Portanto, aquilo que eu desejo é que tudo se passe com a necessária tranquilidade e
o chamado Museu de Arte Contemporânea de Belém possa aparecer sem que o público note muito, sem instabilidade, digamos assim. Portanto, essas responsabilidades de fiel depositário, isto é uma curiosidade que nós temos. Essa responsabilidade traduz-se em quê? O que é que tem de fazer? O que é que lhe foi dito? Eu tive 3 noites sem dormir quando fui designado fiel depositário pelos tribunais. Pois. Está a ver a coleção. Portanto, é zelar o que o tribunal me atribuiu, foi o dever de zelar pela segurança da coleção e pela fruição pública, manter a fruição pública da coleção. Ou seja, é uma espécie de quadratura de círculo. Por um lado, garantir o funcionamento do museu e garantir também a segurança da coleção. Teve que se fazer uma normativa, portanto, de reforçar procedimentos, portanto, todos os dias eu tenho que despachar várias solicitações, porque no museu destes há com exposições, há obras que entram, há obras que saem, temos as reservas, temos os reservas. É verdade, e, portanto, eu li algures que nenhuma pode ser vendida nem cedida sem o seu consentimento. Nada pode sair, nem entrar, nem movimentar-se sem o meu consentimento. Portanto, são 3, 4, 5, meia dúzia de e-mails por dia que eu tenho que receber e despachar, etc. Sim, porque há empréstimos que são pedidos ao museu, de coisas para saírem, há empréstimos que são pedidos pelo museu para exposições, coisas que estão fora, há circulação, há renovação do acervo que está ao público, portanto, tudo o que implica movimentações passa por mim. Portanto, eu costumo dizer que tenho 2 empregos. Um é o fiel depositário, outro é presidente da Fundação CCB. Dada a propensão de João Berardo para processos, etc., ainda agora se viu com este processo movido contra os... Não tem medo que ele instaure um processo assim pelo papel que está a desempenhar agora neste controle das obras? Não. Já tinha pensado nisto? Não temo isso. Quer dizer, eu só respondo perante o tribunal, perante o juiz. Eu estou a fazer aquilo que me foi incumbido. Os 3 bancos que se dizem devedores daquelas quantias e, por inerência, proprietários de unidades de participação sobre aquelas obras, também achavam que estavam a cumprir aquilo que é as diretivas e as indicações dos tribunais e, no entanto, sofreram um processo agora. Eu perguntava-lhe isto porque às vezes podia ser um receio qualquer que a pessoa tivesse. Olha, o João Berardo ainda me vai meter um processo por causa do que eu estou a fazer. Disse que não dormiu 3 noites. Não, isso foi com o receio. Calculou que é uma coleção que não é despicienda, tem obras que são muito importantes e fundamentais na história da arte europeia. Sim. É uma coleção fundamental, de altíssimo interesse público, muito rara mesmo na Europa. Quanto é que vale atualmente? Fez alguma avaliação recente ou não? Não foi feita ainda uma reavaliação, mas o facto é que desde 2007 para cá alguns dos artistas já faleceram e de grande nome e como bem sabe, as obras sofrem um aumento muito grande de valor, não é? E à medida que o tempo passa, mais ainda. Portanto, neste momento, a coleção vale bastante mais do que aquilo que valia em 2007. Não me arrisco. Dá para comprar uns quantos apartamentos em Lisboa? Sim, ou prédios, não é? Prédios inteiros? Sim, prédios, bastantes. Acha que estes 3 bancos agora ainda estão disponíveis para, eventualmente, caso fiquem com as obras, fazer um acordo diferente com o CCB, num formato diferente ao que existia com o João Berardo? Isso será com o Estado que terão que fazer esse acordo. Eu penso que... Mas tem havido contacto com os bancos? Tem algum contacto com eles? Não, nenhum. Só com o agente judicial de execução do Tribunal, a quem reporto e a quem todos os meses envio um relatório de tudo aquilo que foi movimentação, etc. É sempre um dossiê mensal que eu tenho que enviar aos tribunais sobre essas movimentações. Mas eu sei
que o Estado e o Governo consideram de altíssimo interesse público esta coleção, certo. mantida e coesa como ela está. É óbvio que ela não é vendável, ou seja, isto parece-me que o interesse público aqui se deve sobrepor e, portanto, depende do resultado dos tribunais, não sabemos qual será o resultado da ação dos bancos contra o comendador. Nem dele contra os bancos. Nem dele contra os bancos, quer sejam as obras, como disse o Sr. Ministro, do comendador ou dos bancos, é com o proprietário que o Estado negociará. Pode ser mais fácil fazer com um dos lados do que com o outro. Era isso que eu estava a perguntar, na verdade. Sim, Eu já aprendi que nada na vida me surpreende, mas eu penso que quer de um lado, quer do outro, terá que ser negociado. Deixe-me só encerrar esta parte mais do passado. Teve vários anos em reuniões do Conselho de Administração na Fundação com o João Berardo. Quando é que percebeu que havia algo de errado com o acordo que existia entre ele e o Estado? Não, vamos lá ver. Eu conheço o acordo desde 2007, não é? Pois, eu também tenho acompanhado este assunto com alguma regularidade. Nunca nos conselhos de administração em que eu participei, ao longo destes anos, se discutiu as questões do acordo. Eu manifestei, quando foi a renegociação de 2016, a posição da Fundação relativamente a esse acordo, relativamente à ocupação de espaços, etc. E também com especial empenho na questão da bilhética, da cobrança de bilhetes para que houvesse maior sustentabilidade do próprio museu. Não é? Portanto, foram estas as posições que defendi. Nunca tive nenhum confronto, nem pessoal, nem institucional. Eu estava-lhe a perguntar pela sua opinião sobre esse acordo, naquilo que é considerado um desequilíbrio de forças entre uma parte e outra. Foi um acordo que politicamente foi possível ou necessário em 2007, portanto não quero, tenho a minha opinião pessoal, mas não quero manifestar aqui o estado da alma. Então diga-me só uma coisa, nestes 16 anos em que as obras estiveram cá, isto foi benéfico para a Fundação, foi benéfico para a CCB, para o espaço em si, como espaço cultural? Foi perigoso, foi benéfico? Como é que descreve este? Não, é um museu muito visitado. Certo. Isso sem dúvida que é bom que as pessoas venham ao CCB, porque quem vai ao museu vai a outras coisas, não é? E portanto, nesse aspecto, a vida desenrolou-se com a necessária normalidade. Teve um encargo grande para a Fundação, porque as despesas de eletricidade, de água, etc., estão a cargo da Fundação CCB, que não tem a receita, ou que não tinha. Não tinha? Passou a ter com alguma bilhética, sim? Não temos absolutamente nada. Portanto, digamos que as despesas de funcionamento no aspecto logístico foram sempre asseguradas pela Fundação, não é? O que representa um plus de encargo para a Fundação sem que tivesse a receita, não é? Certo. Mas isso foram os termos do acordo, teve que ser assim. Agora, houve exposições interessantes, o museu é visitado, enfim, eu posso dizer que a continuidade que se deseja deverá ser mais supletiva, deve haver um plus em relação àquilo que já ia, mas certamente que sim, que o museu funcionou e bem, é um museu muito visitado, é um museu muito sinalizado internacionalmente, o público, sobretudo, são estrangeiros, os portugueses são mais as escolas, digamos assim, mas também lá vão, a pouco e pouco. Nós temos um problema com os públicos. Houve há pouco tempo um estudo da Fundação Gulbenkian muito importante e nós estamos a desenvolver aqui na Fundação exatamente sobre isso, sobre a questão dos públicos, para
procurar saber melhor aquilo que podemos oferecer para captar mais público, mas é um museu que tem funcionado bastante bem. Certo. Sim. Nós, obviamente, estamos num espaço que está, precisamente neste semestre, a celebrar 30 anos, na verdade. O Centro Cultural de Belém está no primeiro semestre no primeiro semestre de 2022 está a celebrar precisamente 30 anos. Este espaço está adaptado às necessidades daquilo que é um espaço cultural moderno? Precisa de se reinventar? Está. Como infraestrutura está. É um projeto fantástico. É um projeto quer da arquitetura do Gregotti e do Manuel Salgado, quer dos interiores, acústicas, de tudo, da Ciano, etc. É uma infraestrutura fantástica. Mas tem tudo aquilo que precisa para o crescimento do vosso negócio? É evidente que há maquinaria, que há meios audiovisuais, essas coisas todas, que nós vamos procurando adquirir e atualizar à medida que podemos. Mas, do ponto de vista do Centro de Congressos, também está muito bem dotado, é muito confortável. Os nossos clientes gostam, saem sempre satisfeitos quando fazem aqui eventos e congressos, e encontros e conferências. Portanto, é uma infraestrutura que tem todo o potencial que tinha quando foi construída. E mesmo quando foi construída, nem sempre foi bem entendida. Claro. Lembra-se do coro de protestos que houve. Que isto não tinha janelas e que era um bloco de pedra. Era ao lado dos Jerónimos, era um atentado. A desfigurar os Jerónimos. Eu, por acaso, que sou um homem do património cultural, onde trabalhei a maior parte do tempo da minha vida, quando acompanhei este concurso arquitetónico para a construção e desde o início que fui sempre fã deste projeto do Vittorio Gregotti. Pensei que ia dizer que inicialmente não gostava deste espaço, foi que se juntou ao coro das críticas. Não, na altura não fui politicamente correto e bradei um bocadinho contra os velhos do Restelo, mas acho que, e hoje quem olha para isto... no partido que é militante, não é? De base. Está bem. Sempre. Está bem. Nunca. Sim. Mas havia na altura? Sim. Porque era o projeto. Era o projeto do regime, Exato. Era o projeto. Mas eu considero que é o edifício público mais arquitetónico, e a minha área, o património arquitetónico, a minha área técnica específica, é o melhor edifício construído pela democracia. Depois do 25 de Abril, o edifício público, digamos assim. Isso, sem dúvida nenhuma, que é essa a minha opinião. E, portanto, desde o início que fui sempre defensor. Um adepto. Até porque Lisboa, vamos lá ver, à exceção da Fundação Gulbenkian, que nos tempos negros do Estado Novo era uma espécie de Ministério da Cultura, era a única coisa que nós tínhamos. Lisboa não tinha um centro de congressos, Lisboa não tinha um grande auditório, não tinha um pequeno auditório, não tinha um complexo destes que já, na altura, no final dos anos 80, todas as capitais europeias tinha várias ilhas por aqui, por ali, mas Lisboa necessitava de um equipamento destes, não é? Portanto, e honra-lhe seja, foi o professor Valente Oliveira que teve essa visão e foi a ideia da construção do CCB aqui, foi dele. Foi dele, honra-lhe seja. Deixa-me passar aqui para o nosso pão com manteiga do Jornal Económico, áreas de crescimento da Fundação CCB. Por onde é que a Fundação pretende ou quer crescer? Nos anos que aí vêm, nomeadamente aquilo que é o resto do seu mandato. Nós queremos crescer, digamos assim, do ponto de vista comercial, ou seja, voltar aos números, esses é que sim que são a boa referência que temos de 2019, porque tivemos bons resultados em 2019. Congressos. Mesmo, sim, com as ocupações, com o público também, e, portanto, a percentagem da receita nos espetáculos e nos congressos é diferente. O Estado dá-nos uma subvenção e nós praticamos preços sociais, ou seja, a receita de bilheteira não corresponde
ao investimento. É como a Carris, exatamente. Exato. Portanto, não, Programa de apoio. os preços dos bilhetes para o público são bastante mais baratos. Não é? Portanto, agora, na atividade comercial, e o Centro de Congressos é realmente o pilar mais importante da sustentabilidade da casa, porque é com essa receita que geramos o plus que é necessário para a qualidade da programação cultural, da oferta que nós damos ao público, não é? Portanto, é necessário que os nossos clientes voltem ao CCB, ao Centro de Congressos, e também o desenvolvimento dos módulos 4 e 5, com aqueles terrenos a poente. A nossa ideia é a mesma, é uma sucessão de direito de superfície com uma renda anual por parte de quem explore o hotel, a galeria comercial, etc, etc, não é? Portanto, é sempre uma holding. E esses trabalhos podem arrancar quando? Se a conjuntura melhorar, talvez no próximo ano 2023, se possa lançar, 23 se possa relançar o procedimento e haja um candidato selecionado que esteja disponível para construir e explorar em holding, como era a Motengil no primeiro concurso, o hotel e o centro comercial, mas é uma construção que leva 2 ou 3 anos. E esse investimento parte de quem? Parte do investidor. Do investidor. Vocês não têm... Não temos. Não tem nada. Nós temos um projeto que é direitos de autor, não é? Portanto, a linha arquitetónica vai ter que se manter Gregotti e Salgado, é a mesma. Isso também nos poupa um concurso público internacional de arquitetura. Claro. Não é? Portanto, o projeto foi desenhado pelo Vittorio Gregotti, que faleceu com a pandemia, infelizmente. Ainda falei com ele 2 ou 3 vezes, ele estava felicíssimo. Mas o projeto está feito, portanto não depende... O projeto, quer dizer, o estudo prévio, o boneco, digamos assim, pois o projeto é desenvolvido pelo ateliê de arquitetura, que será o risco, não é? Que negociou com o Vittorio Gregotti essa continuação. Eu perguntava-lhe isto para perceber se têm os recursos financeiros necessários para eventuais investimentos neste ano e no próximo. Não, quaisquer outros investimentos. Os termos do concurso que fizemos é que durante o tempo de construção o concessionário do terreno paga-nos um FII e quando entra em exploração paga-nos outro FII. Ou seja, é menos, obviamente, durante a construção e será mais, bastante mais, 3 vezes mais, quando entra em exploração. E essa renda anual será um contributo muito importante também para a sustentabilidade da Fundação. Deixe-me fazer uma pergunta um bocadinho mais geral, nós estamos a aproximar do fim. A ligação do CCB ao Estado, diz respeito, por exemplo, a nomeações, etc., é um conforto por causa da questão da subsidiação ou é um lastro por causa precisamente de impedir as contratações, de dificultar aquilo que seria o crescimento natural de uma empresa, de uma entidade empresarial, porque nós sabemos que não tem fins lucrativos, mas tem as características de uma entidade empresarial, não é? Ou pelo menos a ambição de uma entidade empresarial. O Estado lastra-vos neste aspecto ou é um conforto? Enfim, há um lado bom e um lado mau. É a primeira vez que está a hesitar na entrevista. Portanto... Não, esta fundação teve duas fases. Houve uma primeira fundação das descobertas e depois houve a fundação CCB, que é do tempo do governo do ex-engenheiro António Guterres. Na primeira fundação existiam privados, ou seja, havia a possibilidade, como tem Serralves, por exemplo, de haver aqui uma conjugação virtuosa de financiamentos. A segunda, os estatutos, que é o que estão em vigor, digamos que nacionalizaram a Fundação CCB, ou seja, os 3 membros do Conselho de Administração são designados pelo Governo. Certo. Eu sou adepto de uma solução mista.
Eu acho que a sociedade civil se deve envolver nestes projetos. Eu penso que é muito importante, quer para as empresas, quer para os grupos económicos, etc., participarem numa missão de uma fundação que tem uma missão cultural, digamos assim. Por outro lado, a Câmara Municipal de Lisboa, com quem temos diversas parcerias, com o Museu do Fado, programas, etc., também, do meu ponto de vista, poderia ter assento no Conselho de Administração. Certo. É um equipamento da cidade de referência e, portanto, contribuir também para a Fundação. Há 2 ou 3 cenários numa revisão estatutária. Eu tive o cuidado... Está a ser feita essa revisão estatutária? Eu tive o cuidado de apresentar uma proposta com 2 ou 3 cenários de reformulação dos estatutos da Fundação, a anterior tutela, antes de sair, porque me parece que a solução estatista ou estatizante hoje em dia não é ideal. A nova tutela está ciente dessa proposta de revisão estatutária, pode ser perfeitamente analisada, estudada e estará disponível. Tudo dependerá da tutela. Portanto, agora, eu considero que seria interessante e importante para o futuro da Fundação considerar uma revisão estatutária que nos libertasse muito desta estatização, digamos assim, governamentalização, que é uma tendência que às vezes acontece e da qual eu quero ser o mais independente possível, mas em nome da cultura penso que isso é muito importante e que traz envolvimento maior na missão cultural de uma casa destas. Sim, senhor. Obrigado, Elísio Somaviel, por esta entrevista ao Jornal Económico. Foi a entrevista com o Presidente da Fundação Centro Cultural de Belém, num semestre em que este espaço completa 30 anos. Até à próxima.